5 de janeiro de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só a notícia que saiu hoje. É inacreditável como cada dia que passa, nós vamos observando a falta de vergonha de algumas figuras públicas. Eles já não escondem mais suas preferências, suas tendências ideológicas, não escondem mais de que lado estão. E, claro, como sempre eu digo e todo mundo fala, a imprensa somente passa o pano. Hoje foi a vez aí do ministro do Supremo, Luiz Barroso, que afirmou para uma entrevista lá na CNN que houve falha por parte da segurança pública durante o 8 de janeiro. Bem, nada disso que ele está dizendo surpreende a alguém, porque todos nós sabemos que houve falha. A questão que sempre foi discutida era a seguinte: falha intencional ou por incapacidade? Eu acho que a primeira opção é a que mais bate com os nossos pensamentos. Disse ele: houve uma imensa falha no serviço de inteligência, tanto da polícia quanto dos militares. Ou, se não foi falha no serviço de inteligência, foi cumplicidade. O que seria pior ainda, disse ele. Então houve falha no serviço de inteligência e houve falha das forças de segurança. A PM não estava na rua, nem chegou a tempo razoável. Nem o batalhão presidencial estava lá. Ali houve uma mistura de omissão, incompetência, cumplicidade, disse ele. Muito bem. O conservadorismo, continuou na entrevista, é uma forma legítima de pensar a vida como qualquer outra. A democracia tem lugar para liberais, para progressistas, para conservadores. O problema não é o conservadorismo. O problema é a captura pelo extremismo, porque o extremismo é intolerante. O populismo autoritário é anti-institucional, disse o ministro Barroso. Ora, muito bem, o que a gente pode dizer sobre isso? Primeiro, o ministro disse bem que houve falhas nos serviços de inteligência nas forças de segurança. Isso é fato. Houve falhas da polícia militar, também é fato. E principalmente do batalhão presidencial, que fica situado no subsolo do Palácio Presidencial. Ele só não responsabilizou quem de fato eram os responsáveis por essas instituições, né? Instituições que ele mesmo citou. Ele não citou, por exemplo, a responsabilidade do GSI, onde as câmeras mostraram Gonçalves Dias lá dentro do prédio durante a tal invasão. Ele não responsabilizou ninguém que fosse o líder, o chefe de direito dessas instituições. Ele afirmou que houve omissão, incompetência e cumplicidade, mas não citou quem deveria assumir essas responsabilidades. As forças de segurança, por exemplo, estavam quase que em sua totalidade em frente ao prédio do Ministério da Justiça, tomando conta do ministro Dino. Todo mundo sabe disso. Penso que a situação já chegou num ponto, meus amigos, que está insuportável para a população brasileira aceitar ou aguentar. Pelo menos aquela parte da população que é considerada população de bem. Pois as instituições já não nos convencem, não convencem mais quanto suas atribuições. Os políticos já não merecem mais o nosso respeito. E o sistema já se mostrou, evidentemente, corroído pela corrupção. Fica muito difícil acreditar em alguma coisa partindo do poder público. A população está esgotada. Está insuportável para o povo olhar para o Brasil de forma simpática, alegre e feliz.
voltando pelo menos 50 anos atrás, 50 anos no tempo, e a grande parte das pessoas que estão vendo esse vídeo talvez nem haviam nascido ainda, mas naquela época, quando um ministro da mais alta corte se manifestava, a nação parava para ouvir. Quando um presidente da República entrava em cadeia nacional, o país parava, como se fosse uma final de Copa do Mundo de futebol. Até porque, naquela época, nós tínhamos seleção. Hoje, pelo amor de Deus, hein? Hoje está uma bagunça que, enfim, não é o assunto. E quando surgia, então, um escândalo de corrupção naquela época, a queda do político era quase que certa. Mesmo sabendo que naquela época já havia corrupção também no governo, porém em outro nível, ou o nível dos 10%, como era muito conhecido, enquanto hoje 10% não paga nem promessa. Sabendo de antemão que esse mesmo ministro fará o discurso no evento na próxima segunda-feira, lá no Congresso Nacional, em relação ao dia 8 de janeiro, comprova-se definitivamente que a política entrou de vez no Poder Judiciário, o que contraria a nossa Carta Magna, que já está praticamente extinta. Quanto aos parlamentares, então, olha, fica muito difícil. É muito difícil selecionar 6 parlamentares que valem a pena, que mereçam a nossa confiança. Repito, é difícil. E como prova disso, posso dizer que hoje, por exemplo, saiu uma matéria lá no site Metrópolis, mostrando quais partidos foram mais beneficiados com o recebimento de emendas parlamentares agora em 2023, no atual governo. Pasmem, senhores. O partido que mais recebeu emenda parlamentar, que mais recebeu din-din, foi justamente o PL de Valdemar Costa Neto. O primeirão, que recebeu 2.740 bilhões de reais. Sabem qual foi o segundo partido? O PP, do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do antigo governo. E o PP recebeu um montante de 2.085 bilhões de reais. Ambos os partidos são aqueles que mais agrupam os parlamentares considerados conservadores, de direita. O que nos deixa em apreensão, já que esses dois partidos têm inclusive votados a favor de muitas pautas do atual governo. A gente pode lembrar que no ano passado, né, ocorreu a tal CPMI do 8 de janeiro, onde a maioria da bancada era formado por parlamentares da esquerda, mesmo tendo sido a minoria, que é conservadora, quem pediu a CPMI. E só para lembrar, lá no Senado, por exemplo, a maior bancada do Senado é o PL, com 14 senadores. E na Câmara dos Deputados, o PL tem 100 senadores. Como que nós, conservadores, ficamos com a minoria de representantes na bancada da CPMI? Muito provavelmente porque naquele período em que já estava rolando a CPMI, até o meio do ano, por exemplo, metade dessas emendas parlamentares já estavam sendo liberadas. Talvez a gente consiga até entender agora o porquê que foram liberadas. Mas é outro assunto também. Verdade é que agora em 2024, principalmente, teremos aí que fazer uma vigilância muito grande por conta das eleições municipais. Uma vigilância constante para sabermos quem é de fato, dentro desses dois partidos, que está realmente com a direita conservadora do Brasil. Pois, por enquanto, pelo que parece, é só com eles que nós estamos podendo contar. Com mais ninguém. Essa é a real situação do Brasil. Esse é o motivo pelo qual as coisas para a direita têm dado errado. Estamos lutando muito. Os poucos conservadores que foram eleitos aí que vale a pena, estão batalhando, estão lutando, estão correndo atrás. Mas o que acaba dando certo se tudo depende de Arthur Lira ou Rodrigo Pacheco?
nada pode dar certo. E hoje nós sabemos o porquê que nada dá certo. Porque esse governo está administrando o país na base de liberação de emendas parlamentares para esses políticos. É o que nós temos, infelizmente, e é contra isso que nós precisamos lutar. Agora estamos em um novo ano, 2024 é um novo ano, muita água há de passar por debaixo da ponte, está tendo muitos problemas, está ocorrendo muitos problemas para o governo. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados principalmente, vai votar muitos vetos assinados pelo atual presidente em projetos de lei. E isso, obviamente, em um ano de eleições, pode causar muito estrago para o atual governo. Pelo menos é o que se espera como compromisso desses parlamentares que estão lá no Congresso representando o povo, como dizem eles. Não é isso? Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse pequeno vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Convidem os amigos para se inscreverem no canal Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.